O governo tem interesse em aprovar o mais rapidamente possível as medidas de corte de gastos públicos. Mas a insatisfação de deputados com as regras novas para a liberação de emendas está atrasando a análise do pacote. Os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram por unanimidade a decisão do ministro Flávio Dino, que tornou mais rigorosa a liberação de emendas parlamentares, recursos que deputados e senadores repassam para obras nos estados, por exemplo. Nesta semana, Flávio Dino liberou o pagamento das emendas, que estava suspenso desde agosto, por determinação do próprio ministro, mas exigiu ainda mais transparência do que o previsto em uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula. A Advocacia Geral da União, representando o governo, enviou um pedido para que o ministro Flávio Dino reavalie alguns pontos e retire algumas exigências. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, defendeu a transparência no gasto público. Se tiver algum ponto relevante a ser reconsiderado, nós vamos repensar. Mas, no geral, a ideia de que as emendas parlamentares têm que ser rastreáveis, têm que ter controlabilidade e não pode ter uma fragmentação absoluta, você tem que ter projetos estruturantes para colocar o dinheiro público, foi basicamente isso que o Supremo fez, eu acho que está correto. O ministro da Fazenda ressaltou o aumento do dinheiro público destinado às emendas. Saímos de 17 bilhões em emendas parlamentares para 50. Alguém pensou, bom, essa conta um dia não vai fechar. Resolveram encontrar uma regra. Colocaram as emendas parlamentares, que são legítimas do ponto de vista democrático, dentro das regras do arcabouço fiscal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, admitiu um mal-estar entre os deputados diante da decisão do Supremo. Lira sinalizou que as negociações para votar o pacote fiscal do governo estão travadas. O fato de ter sido uma lei votada pela Câmara e pelo Senado, sancionada pelo presidente da República, e logo em seguida uma outra decisão remodelando tudo que foi votado, causa muita intranquilidade legislativa, o que vai hoje o governo não tem voto sequer para aprovar as urgências dos PLs. O governo enviou ao Congresso 2 projetos de lei, que, entre outros pontos, mudam a forma de reajuste do salário mínimo e estabelecem regras para o bloqueio de emendas parlamentares. Além disso, uma proposta de emenda à Constituição, com mudanças no abono salarial e no teto do funcionalismo público, também aguarda votação. Diante da falta de consenso, a Comissão de Constituição e Justiça não votou a proposta de emenda à Constituição a pedido dos governistas. Uma estratégia em estudo pelos deputados é incluir a PEC em outra com a tramitação mais adiantada. As negociações seguiram aqui no plenário da Câmara. Entraram na pauta pedidos para dar urgência aos projetos de lei que compõem o pacote fiscal. Entre os parlamentares, há a expectativa de que o governo só libere os quase 8 bilhões de reais em emendas, como prometido pelo Executivo, na próxima sexta-feira. Com isso, a votação dos requerimentos ainda não ocorreu por falta de acordo.